Eu peço licença se eu tiver um discurso um pouco mais enérgico agora, mas a situação exige, presidente. Essa semana nós tivemos moradores de um prédio em Presidente Prudente que foram recebidos pela Polícia Federal. O crime que eles cometeram, presidente, é estenderem uma faixa em frente à sua janela com a palavra ladrão. Não havia nome, não havia símbolo de partido, não havia nenhum xingamento direcionado a uma pessoa específica. Havia a palavra ladrão, presidente. E por isso essas pessoas foram intimidadas e coagidas pela Polícia Federal, a mando do presidente Lula e do diretor-geral André Rodrigues, que há poucos dias estava tomando uísque com o mafioso Vorcaro. Paralelo a isso, presidente, recebemos a notícia que a nossa Suprema Corte decidiu contratar uma empresa com 260 mil reais do dinheiro do contribuinte para monitorar o que se fala sobre ele nas redes sociais, para saber quem está criticando a Suprema Corte. Para quê, presidente? E aqui eu peço a sua atenção, presidente Hugo Mota, uma pessoa pela qual eu tenho consideração e criamos uma amizade, mas eu peço a sua atenção, presidente. Hoje, mais uma vez, eu me tornei réu no STF. Como o Van Hatten disse, não foi por voar em jatinho de mafioso, não foi por receber dinheiro de mafioso, não foi por ser sócio oculto em uma empresa ligada ao PCC que também recebia dinheiro de mafioso, presidente. Foi por uma postagem que eu fiz em 2025, criticando a atitude do Lula diante do ataque do Hamas ao Israel, onde naquele momento, presidente, o Lula se mostrou incapaz de denunciar o Hamas como um grupo terrorista. Naquele momento, onde o líder do Hamas fez uma declaração de agradecimento ao Lula, eu fiz uma postagem, presidente, com o Lula usando uma bandana do Hamas e na manga da sua camiseta uma suástica nazista. Uma crítica à proximidade do Lula com grupos terroristas. Isso é inegável, é ou não é, pessoal? Lula é ou não é amigo de terroristas? E pelo comportamento nazista dele em censurar os seus adversários. Presidente, e aqui vem a cereja do bolo. Eu me tornei réu por essa postagem, sem poder apresentar a minha defesa. Tenho certeza. Presidente, eu não fui intimado para me defender nesse julgamento de hoje. Não havia advogados meus lá, presidente. Não é porque eles decidiram não ir. Não foi uma rebelião. Nós não fomos intimados, presidente. Aqui já não é nem uma questão de imunidade parlamentar, presidente. É uma questão de processo jurídico. Eu não fui intimado. Esqueça que eu sou um deputado federal, porque isso hoje já não vale nada. Mas como um cidadão, eu não fui intimado para me defender em um processo onde eu critiquei o presidente da República pela sua proximidade com terroristas e seu comportamento nazista. Agora eu pergunto para os senhores: mandar a Polícia Federal na casa de cidadãos porque eles esticaram uma faixa de ladrão é ou não é um comportamento nazista, presidente? Amedrontar os seus adversários políticos, nem adversário político não, um cidadão comum, é ou não é? Aí, agora escuta essa, presidente. No mesmo dia que eles me julgaram réu, no julgamento seguinte, era um julgamento meu. Era um julgamento onde eu entrei com uma queixa-crime contra um deputado que me chamou de nazista. Pasme! Meia hora depois, eles disseram que esse deputado tinha imunidade parlamentar para me chamar de nazista. Todas as linhas do absurdo foram superadas, presidente. É como se eles estivessem escrachando com a nossa, com a minha, com a sua cara. Em uma hora, eles me tornam réu, porque eu critiquei o comportamento nazista do Lula. 30 minutos depois, eles consideram um deputado inocente e arquivam o processo, porque ele tinha imunidade parlamentar. E sabe o que o Flávio Dino disse? Ele disse que chamar alguém de nazista é falar que a pessoa tem um espectro político, não é um xingamento. Mas eu sou réu porque eu coloquei uma suástica no braço do Lula numa foto, presidente. Nós já tivemos essas conversas antes, presidente, de forma reservada. E o senhor se mostrou sempre muito solícito. Mas o que está acontecendo? Van Hatten ser intimado hoje. Gaspar, Polícia Federal por um estupro. Presidente,
o que mais falta para a gente agir? E curiosamente, são justamente as pessoas que estão pontuando melhor para Senado em 2026. Gaspar, Van Hatten, eles estão pegando aqueles que vão tomar cargo como senador, estão destruindo essas pessoas, à plena luz do dia, presidente. Eu não estou falando por mim, porque pode ser que amanhã eu não esteja aqui mais, eu volte para a minha vida, mas milhares de deputados passarão por essa casa ainda. Isso aqui tem um legado. Nós queremos que isso aqui perdure por centenas de anos, para defender a nossa democracia. Mas que democracia que está sendo defendida? Que democracia? STF contratando uma empresa para monitorar o que a gente fala deles. Monitorar para quê? Para mandar a Polícia Federal na casa de pessoas que os criticarem? Então nós vamos ter que abrir um novo concurso e contratar milhões de agentes, porque 66% da população diz: eu voto para Senado e quem tiver compromisso com o impeachment de Alexandre de Moraes e de outros ministros. Curiosamente, nós estamos vivendo um período de escândalos absurdos, presidente, envolvendo estas mesmas pessoas que estão nos condenando, nos tornando réu por criticá-los. Então eu peço, presidente, encarecidamente, infelizmente, nós vamos ter que proteger os nossos deputados, e essa prerrogativa de proteger os parlamentares, quer por bem ou quer por mal, cai no senhor. Feliz ou infelizmente, será o seu legado. É a forma que o senhor decidir, é que vai criar um precedente para o próximo presidente, para as próximas mesas, para as próximas diretorias. Porque não dá mais, presidente, me desculpa, não dá mais. O que está acontecendo com o nosso país já passou da capacidade de fazer vista grossa e de achar que vai distensionar, que é só a gente ficar quieto, é só a gente ficar calado, que nós seremos os últimos a ser devorados. O presidente Alessandro Vieira faz um relatório e agora vira alvo. Gaspar, relator da CPI do INSS, virou alvo. Não vamos mais fazer CPIs então? Não vamos mais fazer CPMIs? Não vamos poder denunciar crimes de autoridades? Então, presidente, para encerrar, me desculpe se eu fiquei meio exaltado nessa fala, mas me tornar réu, onde eu não pude me defender, e no julgamento seguinte, tornar inocente um outro deputado que me chamou da mesma coisa pela qual eles me tornaram réu, é uma humilhação para essa casa. Aí é uma humilhação mesmo, é cuspir e pisar em cima. Então eu tenho certeza que o homem da sua estatura, da sua coragem, do seu legado, da sua história, não vai permitir que isso fique assim. Nos proteja, presidente. Não precise concordar com o que a gente fale. Eu sei que a gente passa do limite às vezes, mas isso aqui é o jogo político. Às vezes estufa, a gente se exalta, mas nós precisamos de defender as prerrogativas. Para concluir, presidente, me desculpa, mas nós precisamos defender as prerrogativas dos parlamentares, porque essa é um fundamento, é a base fundamental de uma democracia saudável. O que não é democracia, presidente, é virar réu por criticar a autoridade, é receber Polícia Federal por criticar a autoridade. Isso eu te garanto, presidente, não é. E esse será o legado que a gente vai deixar para o nosso país, para os nossos filhos, se a gente não reagir. Obrigado, presidente.